Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de compressão. Na aula anterior, nós discorremos a respeito da diferença básica do estudo de tração com compressão, que é a questão da estabilidade. Em tração, nós não teríamos a preocupação que temos em compressão. Em tração, quanto mais força, mais estável a barra se torna. Em compressão, quando nós aplicamos o esforço, há uma perda de estabilidade e isso precisa ser considerado. Falamos que vários são os fatores que influenciam isso, desde vínculo da peça a tamanho, a geometria, ou seja, é um estudo mais complexo. E nós daremos prosseguimento agora, analisando o dimensionamento de uma barra comprimida de acordo com a NBR 8800, a partir da página 43. E de forma resumida, nós podemos falar que o colapso de uma peça a compressão pode se dar por escoamento, por flambagem global e por flambagem local. Como que eu poderia exemplificar isso? O primeiro lá, escoamento. Se eu tiver uma peça curta, pequena, ou seja, pouca esbeltez, cuja relação altura dividido por espessura seja uma relação não tão significativa, não tão grande, seja uma relação baixa, então nós teremos uma peça curta. Ora, se a peça é curta e eu aplico uma força, ela tende a se comportar de forma semelhante a se comporta uma peça tracionada. Então a peça tracionada, por não ter problema de estabilidade, ela vai entrar em colapso por escoamento. Se ela é curta e eu aplico uma força, por não ter tamanho e esbeltez suficiente para flambar, para perder a estabilidade, então ela entra em colapso por escoamento. Já uma peça maior, é um raciocínio similar. Se eu tiver uma barra maior, essa pode perder a estabilidade. E ela perde a estabilidade por flexão. A compressão, isso causa uma flexão e uma perda de estabilidade. É o que nós chamamos de flambagem global. Veja que toda a peça está envolvida nessa flambagem. E há uma outra possibilidade, também comum, que é a flambagem local. Imagine que eu tenho aqui uma seção transversal de uma barra comprimida. Então eu tenho as mesas e tenho a alma, uma seção em I. Pode ocorrer que eu aplico força e essas chapas entram em colapso. Então ela pode perder a estabilidade localmente. Ou a perda se dá na alma, na mesa ou em ambas. Pode ocorrer perda de estabilidade em uma das peças, ou alma ou mesa, ou nas duas. Então, basicamente, são esses três as possibilidades de colapso por compressão. E a nossa norma contempla tudo isso na fórmula proposta de dimensionamento. Só relembrando aqui, para chegar a esta fórmula, nós estudamos o seguinte: a tensão nossa é força dividido por área. Apenas nós trocamos tensão, como estávamos trabalhando com aço, tensão de escoamento, regime elástico, Fy, a força N e a área AG, área bruta da seção transversal. Com isso, nós tirávamos o valor da força tracionada máxima, que era AG vezes Fy, e dividimos isso por um γ1 com coeficiente de segurança. O que a norma vem e propõe? Ela diz o seguinte: a força máxima de compressão é AG Fy γ1, e seria a mesma coisa se não estudássemos estabilidade, mas considerando a estabilidade, eu tenho que levar em conta um fator de correção global e um fator de correção local. Eis a fórmula que nós encontramos lá na página 44, que versa a respeito de resistência à compressão. Vamos estudar um pouquinho essa fórmula. Imagine a seguinte situação, que eu tenho aqui uma barra
perfeitamente reta. Perfeitamente reta. Não há desvio nenhum nela, a princípio. Então eu venho e aplico uma força. Aqui. Ao aplicar essa força, eu vou perceber que haverá aqui uma flambagem. Aquilo que é conhecido como flambagem elástica. E esta flambagem há de promover aqui, ó, uma excentricidade. Então, a peça flamba e com isso há uma excentricidade, que é a distância entre a parte da peça, superfície flambada, e o seu eixo, que agora é imaginário, seu eixo axial original. Por perda de estabilidade, há uma flambagem elástica. Elástica, porque se eu tirar a força, ela volta àquele estado original. Algo similar que acontecia lá quando estava estudando escoamento em tração. Eu aplicava força, a peça deformava. Quando eu tirava a força, ela voltava, porque o regime é elástico. Ora, você tem que concordar comigo que isto causa um momento. Então eu tenho um momento aqui, além desta força original, que é causado pela força vezes excentricidade. Nesse primeiro momento eu estou estudando compressão simples, é pura, só a compressão. Não estou estudando aqui flexo-compressão, isso faremos posteriormente, depois do estudo de flexão. Mas esse momento aqui não é um momento externo que eu coloquei na peça, mas é um momento que ocorre devido à compressão. A compressão causa uma flambagem elástica na barra e esta flambagem, por causa da sua excentricidade, promove um momento. Este momento é conhecido como momento de segunda ordem. Por que momento de segunda ordem? Ele é um momento de segunda ordem porque ele ocorre depois da perda de estabilidade da peça. E como que é que isso aqui é estudado? Vamos pegar esse momento e transformá-lo numa tensão, o raciocínio ficar mais fácil. Uma tensão aqui para esse momento seria esse momento vezes Y1 dividido por I. Isso aqui veio lá da resistência de materiais, onde esse Y1 é a distância da parte de maior compressão até o centroide ou de maior tração até o centroide. Então eu tenho aqui essa tensão. Imagine o que eu tinha. Eu tinha aqui um FY. Agora, esse FY há de ser subtraído por essa tensão aqui causada por esse momento de segunda ordem. Mas há uma outra possibilidade também. Vamos pegar aquela mesma barra e colocar aqui. Antes tínhamos falado que ela era perfeitamente reta e nós analisamos a possibilidade desse momento de segunda ordem. Mas nós sabemos na prática que não existe barra perfeitamente reta. Há sempre um defeito, por menor que seja. E esse defeito também causa excentricidade. E por causa da excentricidade causa um momento. Então essa força aqui aplicada, vezes essa excentricidade, causa um momento. Só que isso aqui já vem na peça, não ocorre depois da perda de estabilidade. Então, isso aqui é chamado de momento de primeira ordem. Nós precisamos subtrair aqui também. Então, nós temos essa tensão menos a tensão causada por esse momento de primeira ordem. Quando eu faço esse raciocínio, o que eu encontro? Eu tinha AG vezes FY gama A1. Agora, esse meu FY vai ser o FY menos a parcela referente ao momento de segunda ordem menos a parcela referente ao momento de primeira ordem. A norma veio e chamou isso aqui, ó, de XFY. Pegou o FY e pôs multiplicado por um fator de redução. Da onde eu tenho que N agora vai ser X AG FY. Isso tudo dividido por gama 1. Esse X é um fator de redução que tem a ver com a estabilidade global. Mas lá ainda tem um outro, que será estudado na próxima aula, que tem a ver com a estabilidade local, que é o fator Q.
Lembrando que esse x, ele varia entre 0 e 1. Ele não pode variar mais do que isso, porque se for menor do que 0, não tem resistência nenhuma. Se for maior do que 1, eu estou, ao invés de considerar esses problemas e minorar a força, eu estarei majorando a força. Fazendo acréscimo de força. E aqui não há acréscimo de força, há uma diminuição de resistência. Por isso, esta é a fórmula normativa para a compressão. N é igual ao fator de redução, x, vezes o fator de redução local, Q, vezes AG, vezes FY, vezes γ1. E estaremos, a partir de agora, manuseando a norma e entendendo, em primeiro lugar, esse fator de redução x, que tem a ver com a estabilidade global da peça.